Paz do Senhor, tudo bem? Pastor Claudemir Costa, da Igreja Assembleia de Deus Apacentar, aqui de Bariri, São Paulo. Através desse vídeo eu vou fazer abordagem sobre um assunto que eu achei importante dividir com vocês, a respeito de uma doutrina religiosa que a Bíblia relaciona muito ali no Novo Testamento, né? Em duas passagens. São os samaritanos. E muitas vezes as pessoas confundem como surgiu os samaritanos, quem eram os samaritanos, em o que eles criam de fato, né? Haja visto que havia assim uma distensão muito grande entre eles e os judeus, havia muita discordância entre eles, a ponto de se odiarem, né? Não se falavam, não se comunicavam muito, não se relacionavam. E puxando pela história, nós vamos ver que ambos, tanto judeus como samaritanos, eram descendentes diretos, né, de Israel, descendentes diretos de tribo ou de outra, mas eram descendentes diretos ali de Abraão. A primeira coisa que nós vamos ter que comentar, para que nós entendamos melhor esta passagem, é a respeito das divisões, né, das 10 tribos para o norte e das 2 tribos para o sul, né? Logo depois da morte de Salomão, um período depois ali, cerca de 10 anos mais ou menos, as tribos se dividiram, ficando Jeroboão como rei das 10 tribos do norte, né? E estabeleceu a sua sede, a sua capital em Samaria, né? E nas 2 tribos do sul ficaram Israel e Benjamim. Judá e Benjamim, né? Desculpa. Ficaram Judá e Benjamim, né? O que foi o ponto de conflito entre eles foi a localização do Templo de Salomão. Porque o Templo de Salomão, todo mundo sabe que ele ficava em Jerusalém, né? Ali no Monte Moriá. E os hebreus, os judeus que ficaram na parte do norte, eles sentiam a necessidade de estarem viajando para o sul para adorar a Deus no Templo de Jerusalém. E isso incomodava muito o rei, trazia desconforto para o rei, essa coisa toda. Muito bem. Então ele tomou uma decisão de construir um templo. Ele construiu um templo lá no Monte Gerizim, né, em Siquém, para que o povo não ficasse transitando do norte para o sul para poder adorar e tal. E começaram então ali a entrar através deste templo construído em Siquém, né, a idolatria e a adoração de outros deuses, porque ali tinha outros povos também, né? E esses outros povos começaram a influenciar, né, o povo de Israel, das 10 tribos, e eles começaram a praticar idolatria, usar este templo também para a adoração de outros deuses, como se fosse um sincretismo religioso ou coisa assim, trazendo contaminação, coisas estranhas, costumes estranhos, maneiras estranhas, deuses estranhos para dentro do templo que estava em Siquém, né, no Monte Gerizim. Ao passo que Judá, até então, permanecia adorando o Deus Jeová, o único Deus de Israel, né? E aí, então, eles criaram a doutrina dos samaritanos, né? Essa doutrina dos samaritanos, eles criam no Alcorão, porém, eles criam também em outros deuses e adoravam outros deuses, né? Eles até criam no Alcorão, mas eles dividiam a adoração com outros deuses. Ao passo que o judeu, lá de Judá, né, eles não rendiam adoração a outros deuses, né? Então aí começou a criar rusgas, e os judeus começaram a considerar o povo de Israel, das 10 tribos, como sendo um povo impuro, como sendo um povo espiritualmente sujo. E à medida que o tempo foi passando, as rusgas foram aumentando, né? As controvérsias foram aumentando, e o povo passou a se odiar por conta da religião. Mesmo sendo de uma linhagem só, estas religiões divididas passaram a ser um ponto de conflito entre os moradores de Judá e de Jerusalém. E os descendentes das 10 tribos
passaram a não aceitar mais, né, a amizade, o companheirismo, o compartilhamento com as tribos de Judá e vice-versa, né? Isso levou Israel, que partiu para a idolatria, a ser levado cativo pela Síria, né? Foram levados cativos pela Síria. Então, mas quando Jesus chegou no cenário, ele percebeu, né, sabia dessa divisão, e em duas passagens bíblicas nós vemos que ele deu o exemplo de que não tinha só o lado ruim, havia um grande potencial de salvação dentro do povo samaritano, da religião samaritana. E Jesus, ao invés de rejeitá-los, ao invés de discutir, de brigar, de condenar, Jesus armava situações para poder conquistá-los e convertê-los ao cristianismo através da pregação da tua palavra. E nós vemos um exemplo disso quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, que de imediato, na primeira abordagem, rejeitou Jesus, né? Mas quando ela viu que ele era diferente, que de fato ele não pregava religião, mas pregava o único caminho da salvação, ela se converteu, foi para a cidade, apesar de ter um passado ali muito conturbado. Jesus viu um potencial evangelístico naquela mulher e deu a ela uma liberdade de ser uma missionária e ganhar toda a sua cidade. Outro exemplo é na parábola do bom samaritano, de que um judeu necessitando de ajuda após um assalto, precisou de ajuda e passou um sacerdote, passou não sei quem, ninguém ajudou, mas um samaritano, né, acolheu, ajudou. Então Jesus estava mostrando através destas atitudes que eles eram um povo só e que poderiam voltar a adorar um outro Deus como era no princípio. Jesus mostrando para eles que a ponte que une é maior do que o muro que separe, né? A ponte que une sempre é maior que o muro que separa. Então, esta é a palavra para você esta manhã, para você entender melhor, né, o porquê das brigas, o porquê das divisões entre judeu e samaritano, que apesar de ser o mesmo povo, por conta de pontos, né, por conta de pontos de vista, às vezes tornaram-se até mesmo inimigo e criando grande controvérsia e divisão, tá bom? Espero ter ajudado você, fique com esta palavra, clica aí no joinha, compartilha esse vídeo para que nós possamos alcançar e levar um pouco de informação e de conhecimento para muitas pessoas, tá bom? Pastor Claudemir Costa, da Assembleia de Deus Apacentar, deixo um abraço carinhoso para todos vocês, tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, amém? Fiquem com Deus, abraço.